Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje vou falar para vocês sobre o sistema de numeração decimal. A maioria dos países utilizam esse sistema de numeração. Ele também é conhecido como base 10. Esse sistema ele foi criado pelos hindus e foi divulgado e aperfeiçoado pelos árabes. Por isso, ele também é chamado de Sistema de Numeração Indo-Arábico. Agora, nós vamos ver as características desse sistema. Usamos apenas 10 símbolos para representar cada número. E quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos, eles também são chamados de dígitos ou algarismos. Aqui, com esses símbolos, nós podemos formar diversos números, tanto um número muito grande como um número muito pequeno. Esse sistema ele é um sistema decimal. Contamos quantidades formando grupos de 10. Olha bem, vamos usar aqui, vou mostrar para vocês utilizando a minha mão. Olha, vamos contar comigo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei um grupo com 10 números. Agora, se eu for continuar a contagem, olha bem, vou formar mais outro grupo com 10, olha, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro grupo com 10. Então, assim por diante, tá? Só para vocês entenderem como que funciona esse grupo com 10. Aqui nós temos um exemplo. Veja como agrupamos uma quantidade de 24 crianças. Nós vamos formar grupos com 10 crianças, outro grupo com 10 crianças e sobraram quantas crianças? 4 crianças. Então fica 10 mais 4, que vai formar quanto? 24. Então formamos dois grupos de 10 crianças com cada um e sobraram 4 crianças. Outra característica deste sistema é que ele é um sistema posicional. O valor de cada algarismo depende de quê? Da sua posição na representação do número. Um mesmo algarismo em diferentes posições assume valores distintos, ou seja, valores diferentes. Aqui eu tenho um exemplo, que é o número 44. O número 44, se eu pegar o 4 à direita, ele é o próprio 4, que são 4 unidades. Mas o outro 4, o próximo 4, ele já está representando as dezenas. Ele está na posição das dezenas. Então, olha, vai ser 4 vezes 10. E 4 vezes 10 é igual a 40. Ao mudar a posição de um algarismo, mudamos o número. Por exemplo, olha, 345. Se eu olhar aqui o número 5, aqui ele está na posição das unidades. E aqui nesse número 453, o 5 está na posição das dezenas. O 4 aqui no 345 está na posição das dezenas. E nesse outro número ele está na posição das centenas. E o 3 aqui na posição das centenas e aqui na posição das unidades. Então, quando eu olho 345, esse número ele é diferente de 453. Aqui também, uma característica muito importante desse sistema é a utilização do zero. O zero, ele representa a ausência de unidade,
que não há agrupamento de 10 naquela posição. Ou seja, eu tenho um exemplo aqui, ó, 5.055. Eu tenho 5 unidades, 5 dezenas, mas olha aqui nas centenas, eu tenho aqui 0. Quer dizer, 0, mas eu preciso de colocar aqui essa posição para representar a centena, mas não tem valor algum ali. E 5 unidades de milhar. Nós podemos fazer aqui uma leitura de números indo-arábicos, né? Que é também chamado de sistema de numeração decimal. Então, nesse sistema, determinados agrupamentos recebem nomes especiais. Agrupando 10 unidades, temos uma dezena. Então, para representar o sistema de numeração indo-arábico, nós vamos formar grupos, agrupamentos de 10. Eu vou mostrar para vocês aqui o ábaco. O ábaco, ele é um instrumento inventado pelos chineses, segundo estudiosos, e ele foi inventado para facilitar cálculos. Nós temos aqui 2 ábacos, porém, eu vou mostrar para vocês nesse ábaco aqui. O ábaco, nós temos, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aqui eu vou mostrar para vocês formando agrupamentos de 10. Olha bem, se eu contar essas unidades aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 9 unidades. Se eu tiver aqui mais uma unidade, eu vou formar quanto? Essas 10 unidades vão formar uma dezena, né? E se eu formar 10 dezenas, que aqui eu tenho 8, mas se eu formar 10 dezenas, aqui eu vou estar formando uma centena. Então, como assim? Cada 10 unidades recebe o nome de uma dezena, cada 10 dezenas recebe o nome de uma centena, cada 10 centenas recebe o nome de uma unidade de milhar e assim por diante. E fazendo esses agrupamentos, nós usamos seus nomes, né? Podemos usar para escrever diversas formas. Aqui também é importante saber o quê? Olha, nós temos uma unidade, né? Aqui nós vamos ter 10 unidades, que corresponde a uma dezena, 100 unidades corresponde a uma centena, 1000 unidades corresponde a uma unidade de milhar, 10.000 unidades, uma dezena de milhar e assim por diante. É importante que vocês saibam representar, né, essas quantidades. Também é importante aqui no sistema de numeração decimal as ordens e classes. Para facilitar a escrita de um número, separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 algarismos. Cada um desses grupos é uma classe. A posição de cada um dos algarismos recebe o nome de ordem. Vamos ver aqui um exemplo para eu mostrar para vocês como que funciona. Então, nós temos aqui, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a área do Brasil mede aproximadamente 8.515.760 quilômetros ao quadrado. Vamos representar esse número aqui em classes e ordens. Então, aqui, olha, eu tenho a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões.
Termina aqui? Não. Eu poderia ter a classe dos bilhões e assim por diante. As classes, elas são divididas em ordem. Então, olha, eu tenho a ordem das unidades, dezenas e centenas. Elas vão repetir em todas, olha, unidades, dezenas, centenas, unidade, dezenas, centenas. O que muda aqui são as classes, porque aqui é unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. E aqui, unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Então, representando o número 8.515.760, eu vou começar, olha, eu tenho 0 unidades, 6 dezenas, 7 centenas, 5 unidades de milhar, 1 dezena de milhar, 5 centenas de milhar e 8 unidades de milhão. Aqui, nós também temos as ordens, olha. Então, olha, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria. Olha, o 0 está aqui representando o quê? A primeira ordem e nós temos o quanto? 0 unidades. O 6, segunda ordem e representando 6 dezenas. 7, terceira ordem, representando 7 centenas. O 5, quarta ordem, 5 unidades de milhar. ele vai estar representando quinta ordem, 1 dezena de milhar. O 5, sexta ordem, 5 centenas de milhar. 8, sétima ordem, 8 unidades de milhão. É importante mostrar aqui que o 5 repete, porém, o valor dele posicional é diferente. Olha, aqui o 5 representa 5 unidades de milhar e aqui o 5 representa 5 centenas de milhar. Ok? Então, separando aqui em classes, nós temos, olha, nós fazemos esse agrupamento com 3 algarismos. Então, esses 3 primeiros pertencem à primeira classe e é chamado de classe das unidades. Esse segundo aqui, olha, também formado por 3 algarismos, é a segunda classe, chamada de classe dos milhares. E, por último, aqui, nós temos a terceira classe, que é chamada a classe dos milhões. Para a gente concluir aqui, eu tenho o número 8.515.760, ele tem 8 unidades de milhão, 5 centenas de milhar, 1 dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 7 centenas, 6 dezenas e 0 unidades. Agora, nós também podemos representar aqui, vou mostrar para vocês no ábaco, como que eu poderia representar um número aqui no ábaco. Então, olha aqui, vamos aqui, olha. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente definir qual seria esse número aqui, olha. Eu estou colocando, deixando aqui 1 unidade, estou deixando aqui 2 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Vou tirar o restante. Vamos ver que número que formou? Olha bem, eu tenho 1 unidade de milhar, eu tenho 2 centenas, eu tenho 2 dezenas e 1 unidade. Então, vamos, ó, eu tenho 1, 2, 2 e 1. Então, formou que número? 1.221, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.
E nós vamos continuar a próxima aula praticando o sistema de numeração decimal. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.